Olá, está começando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia. Hoje um tema muito interessante que é sobre muitas informações através da internet, como isso tem ajudado e tem prejudicado, às vezes em excesso ou às vezes desinformando. Para esse tema, nós convidamos Rosilene Agapito, que tem pós-doutorado em Ciência da Informação, e Valdinei Gouveia, que tem formação em Psicologia. Nós queremos agradecer a presença dos dois aqui no programa Em Discussão. Sejam bem-vindos. Eu queria já começar perguntando a vocês se esse excesso de informações que nós estamos tendo, principalmente nesse período da pandemia, se isso é ruim ou se isso é bom. Como é que vocês podem analisar isso? Quero começar, então, pelo Valdinei. Bom, todas as informações são muito bem-vindas, mas informações corretas, informações que tenham fundamentação científica. O grande problema, e isso já se pode constatar no site do Ministério da Saúde, é que existem dezenas de fake news de todas as ordens. Então, por exemplo, médicos tailandeses curam o coronavírus em 48 horas. Fake news completo. Plástico bolha e o novo coronavírus, a ideia de que o plástico bolha está protegido. Então, existem dezenas. Chá de erva doce combate coronavírus, chá de alho. Então, o problema não é a quantidade de informação, mas da quantidade de desinformação ou fake news, ou informações errôneas, falsas. Então, isso tem tumultuado um pouco e tem levado desde a pensar que se trata de uma gripezinha, se trata de uma coisa extraordinária. Então, não é tanto, nem é tão pouco. O que falta é embasamento científico para isso, para conhecer efetivamente qual é a dimensão dessa pandemia e especificamente desse vírus. Tudo bem. Doutora Rosilene. Pois não. Bom, como diz o ditado popular, todo excesso é muito, não é verdade? Então, o excesso de informação, ele causa também a desinformação e ele traz consequências também em excesso, né? Então, por exemplo, o excesso de informação, ele causa a falsa sensação de falta de tempo, né? A falsa sensação, por exemplo, de que você tem conhecimento, né? O excesso de informação, na verdade, não é conhecimento. Causa também a falsa impressão de liberdade de expressão, e todas essas coisas, na verdade, elas contribuem para a desinformação, né? Tanto a falta da informação quanto o excesso da informação, diz a ciência da informação, ela provoca não apenas a desinformação, mas a alienação, ela provoca a opressão de pessoas em relação aos seus pensamentos, ela modifica comportamentos pessoais, modifica comportamentos sociais, né? Ela traz também uma sensação de descontentamento, né? E todas essas sensações, elas afetam incrivelmente o ser humano enquanto pessoa, né? Muitas vezes dando a ele um falso poder que ele não tem, né? Que é o poder de saber, o poder, entre aspas, de conhecer, né? Na verdade, ele não conhece. Ele tem informações partidas, informações consideradas meia-verdades, né? Ou informações falsas circulando entre si, né? O excesso de informação também ele é muito perigoso no que diz respeito a essa doença que causa nas pessoas, né? Que hoje a psicologia chama de infobesidade, né? Ou seja, o excesso de informação ou a sobrecarga informacional que traz para você um excesso de coisas que você não tinha antes, né? Então, é um momento único, um momento social em que a informação ela toma para si um valor produtivo, né? Então, ela é força motriz de produção, de desenvolvimento, de economia, né? E junto a isso, a falta dela ou a desinformação para atingir determinados interesses vão causando todo um transtorno social e pessoal, né? No entanto, esse nome obesidade, né, que é dado pela ciência da informação, é dado pela psicologia também,
A gente pode também adquirir eles têm outros termos, né? Por exemplo, information overload, né? Que é a questão de downloads de muitas informações sem você ter a veracidade, porque você não tem tempo por causa da velocidade desse excesso da informação. E é também chamada de infodemia, né? Ou seja, a pandemia de informações que causa um excesso informacional e traz para a gente toda uma confusão de vida se a gente não souber lidar com ela, né? Então, essas são os principais motivos e causas do excesso da informação na sociedade. Essa semana eu estava assistindo uma palestra, uma entrevista com o psicanalista Wilson Klein, ele falando sobre essa questão de que há um tempo atrás a gente procurava livros para estudar, porque havia uma limitação desse material de estudo. Hoje você tem, através da internet, inúmeros livros, e quando você começa a estudar, você vai tendo mais links e mais links de materiais que você precisa buscar, e chega um momento que você não tem mais tempo mais para estudar tanta coisa, e aí você se sente limitado. Como é que a gente pode tratar essa questão, dizer com relação a isso, doutora? É uma questão bem complexa, né? Primeiro que as tecnologias da informação e da comunicação, elas permitiram na sociedade, né, um avanço de velocidade e quantidade de informações imensos, nunca antes visto em todo momento histórico da humanidade, né? Então, ao lidar com esse novelo de informações, então, 3 vertentes, elas precisam ser analisadas, né? Primeiro, a questão da quantidade. Então, se hoje nós temos uma quantidade imensa de informações, a gente precisa fazer uma seleção desse material. Então, estabelecer o que a ciência da informação chama de curadoria informacional é muito importante. E o que é isso? Tá? É aplicar nesses ambientes em que a gente tramita naturalmente, nesses ambientes informacionais, onde dados, informações, registros em diferentes suportes, né, sendo eles digitais ou físicos, né, eles necessitam de ser organizados e disponibilizados para que essa informação a gente consiga obter e transformá-la posteriormente num conhecimento, porque a informação sem a ação, ela não é nada. É a mesma coisa que os dados. Os dados, sem uma ressignificação, ele não se transforma numa informação. Então, se eu chego para você e digo assim, olha, Eri, eu tenho 53%, e aí você vai me perguntar, que dado é esse? Tá? Se eu não contextualizar esse dado de 53%, se eu não ressignificar para você, esse 53% será apenas um mero dado e não uma informação. Então, quando eu tenho um conjunto de dados e informações que estão desorganizados na vida de uma pessoa, eu preciso de aplicar uma curadoria informacional também na vida pessoal, não só na profissional. Geralmente, os profissionais da informação é quem aplicam esta curadoria, né? Tentando classificar as informações, organizar as informações, tratar as informações e dar ao usuário o acesso à informação que ele precisa. Então, quando eu digo profissionais da informação, eu estou tratando aqui de bibliotecários, arquivistas, museólogos, profissionais da computação, profissionais que lidam diretamente com a informação, jornalistas, né? Pessoas que trabalham com a informação são considerados profissionais da informação. Então, se eu não tiver esse trato na vida profissional, eu não consigo disponibilizar a informação certa para a pessoa certa na hora certa. E na vida pessoal é do mesmo jeito. Então, se eu tenho um excesso de informações na minha vida, por exemplo, quanto ao coronavírus, né? Ou ao SARS-CoV-2, que é o nome científico do coronavírus. Então, se eu tenho um excesso de informações nas minhas redes sociais, sendo elas verídicas ou não, se eu tenho excesso de informações jornalísticas, se eu tenho excesso de informações na minha pesquisa, a primeira questão que eu preciso fazer para combater esse excesso é aplicar essa curadoria, ou seja, aplicar um tempo para que eu mesma, pessoalmente, possa selecionar as informações que para mim servirão enquanto pessoa, para o meu pessoal, para o meu profissional. Então, não é abarcar todo tipo de informação, e sim selecionar as informações que são necessárias
para a sua convivência em sociedade, tá? Então, por exemplo, eu preciso saber nessa curadoria o que é fake e o que não é, e para que eu saiba o que é fake e o que não é, eu preciso, em primeiro lugar, ir até as fontes primárias de informação, tá? Então, de onde surgiu no meu WhatsApp, por exemplo, que o uísque com mel e suco de limão misturado é um remédio que vai prevenir a Covid-19 enquanto doença, né? De onde surgiu no meu celular, por exemplo, então, um artigo que um colega enviou para mim, qual é a fonte? Qual revista científica foi retirada desse artigo? Então, para que eu possa aplicar esse processo de curadoria ou classificação da informação que eu vou consumir, eu preciso ir direto às fontes, aos veículos de pesquisa seguros, e preciso também ver se essa informação ela é verídica ou não, até onde ela é considerada um hoax, ou seja, uma informação que é meia verdade, ou uma informação verdadeira, ou uma informação falsa. Mas tem um porém nisso tudo, né? A maioria das pessoas hoje não tem tempo de estar fazendo toda essa averiguação. Então, no que elas confiam? Elas confiam naquelas pessoas da sua convivência que elas acham que são autoridade para você, né? Então, por exemplo, você na sua família é jornalista, então as pessoas sabem que você lida diretamente com informações, você vai a fundo, então qualquer tipo de informação que você passe, então as pessoas que a recebem vão considerá-la como verdadeira, né? Então, se você passar uma informação falsa, então as pessoas que vão receber vão considerar essa informação como verdadeira, porque você é o nome de representatividade na sua família enquanto repórter, né? Enquanto pessoa que realmente estuda. Assim acontece em todo o meio social. Então, por exemplo, profissionais da biologia, profissionais da saúde que falam sobre a Covid-19 e sobre o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, né? São pessoas que deveriam ser referências. Mas hoje também está acontecendo um novo fenômeno social importante, que é a perda dessa autoridade dessas pessoas. Doutora Rosilene, vamos um pouquinho ouvir o Valdinei. Vamos. Valdinei, eu queria que você falasse um pouquinho. A doutora lembrou uma coisa interessante aí, que é o excesso de informação que gera uma certa obesidade, vamos pensar assim nessa linguagem. Então, a pessoa que se põe diante da tecnologia, das redes sociais, da internet, precisa ter o desafio de enfrentar a questão de uma dieta de informação. Seria isso? Veja, eu não sei dizer, eu não tenho a mínima competência para falar desde a perspectiva de ciência da informação. Eu sou da psicologia social e posso falar da psicologia social. Então, desde a perspectiva da psicologia social, o que existe é uma liderança e existe a divulgação de informações e as pessoas aderem a essas informações. Por vezes, elas aderem em razão de qual a orientação que elas têm. Por exemplo, os fake news que têm sido propagados, sobretudo para minimizar o impacto da Covid-19, têm sido veiculados em razão de uma orientação política determinada. E as pessoas, tendo valores compartilhados em relação a essa direção política, têm focado também essa minimização e dando informações enviesadas. Então, em lugar de falar nas centenas e milhares de mortos, preferem falar em centenas e milhares de pessoas que foram recuperadas. Então, as informações são postas, só que as pessoas são seletivas no momento de absorvê-las. Então, absorve-se o que se pretende justificar, quase como se fosse uma autoprofecia. Está vendo o que eu tinha dito? Então, isso daí não é nada. Morreram 69 mil pessoas, mas quantas não sobreviveram? Então, essa minimização do problema ou esse discurso circular pouco fundado em torno do Covid-19, por exemplo, previamente falou-se sobre dados da ciência. De que ciência estamos falando? No Brasil, pouco se pesquisa acerca do Covid-19 em termos de informações, em termos, por exemplo, de sociologia, psicologia, antropologia. Os primeiros passos estamos dando agora e não temos ainda publicações
maciça sobre o tema, embora outros países estão há anos-luz na nossa frente. Começamos mais ou menos no mesmo tempo, mas eles têm acumulado mais informações e têm disponibilizado informações para as pessoas. Então, o que nós temos no Brasil é um excesso de desinformação e informações falsas acerca do Covid-19. 2, 3 informações verdadeiras contra 10 informações falsas. E isso mexe um pouco com as pessoas. Por exemplo, há um medo, há uma ansiedade que se gera em razão dessas informações, não se sabe muito bem como combater. Afinal, mel com uísque funciona, chá de alho funciona, o que funciona, o que não funciona. Ninguém chega num programa de TV e diz, olha, o que funciona é isso, o que não funciona é isso. Isso é mentira. Está no site do Ministério da Saúde, por exemplo, mas quem visita o site do Ministério da Saúde? Por exemplo, os blogueiros ou digital influencers têm um impacto enorme e pouco tem sido considerada essa parceria para divulgar informações verdadeiras. Também a televisão discute número de mortos, número de sobreviventes, indicadores de incidência de contaminação pelo Covid, mas, afinal, como é que a gente faz? Então, disse, lave as mãos, use máscara e tudo resolvido. Mas é só isso? Não existe nenhuma outra informação? Então, há uma desinformação e existem muitas informações inverídicas e a população segue nesse ritmo, entende? Então, não adianta sem fundamentação, sem pesquisa. Por exemplo, agora que estamos com informações sobre qual é o impacto que tem do vírus no ar. Muito se falou, mas agora que começam as primeiras evidências. Então, afinal, essas máscaras, elas são ou não são suficientes? Onde estão os testes? Eu acho que sim. Bom, você acha que sim? Eu acho que não. No início da pandemia, dizia-se, só use máscara quem estiver sob suspeita de contaminação. Hoje, todo mundo usa máscara. Sim, mas e qual é a informação? Com base em que existe essa informação? Por exemplo, fala-se em uma contaminação horizontal ou comunitária, fala-se em uma contaminação vertical. Afinal, quantos por cento tem de um tipo de contaminação, tem de outro tipo de contaminação? Então, nós estamos nadando na realidade brasileira um pouco à deriva, perdidos completamente. Então, até quando vai essa pandemia? Ninguém sabe. Perguntou-se ao ministro, por exemplo, qual é a estimativa. O ministro disse, não sei dizer, de o pico da pandemia. O outro ministro, o Prévio Mandetta, que disse que, ademais, o Brasil todo colocava muita atenção nele, disse o seguinte, eu omiti informações. E, como assim omitiu informações? Então, nós estamos trabalhando com informações falsas, informações omitidas, informações distorcidas, e a população segue a deriva. Entende? Então, o grande problema que eu percebo em relação ao Covid não é o vírus em si. O vírus tem combate. O vírus tem combate e em breve teremos vacina. É um outro vírus. É o vírus da ignorância, é o vírus da intolerância, é o vírus da polarização de ideias. O programa em discussão vai a um intervalo, a gente volta daqui a pouco discutindo esse tema que é o excesso de informação na internet, nas redes sociais e com isso também trazendo desinformação. A gente volta já já.